é importante fazer essas defesas orais, é importante que haja projetos práticos com o rastreio das etapas do processo, né, como acontece nos GitHubs, por exemplo. É importante que haja o pedido de revelação, de citação do uso de IA e a reflexão sobre como a inteligência artificial foi utilizada. É preciso que haja avaliação contínua da parte do professor sobre o progresso do aluno, separando o que é progresso dele e o que é progresso no sentido de melhor interação com a máquina, e separar sempre o que é proibido do que não é permitido. Fatores que podem aumentar o engajamento decorrente da inteligência artificial são bem conhecidos e eles devem ser fomentados. Por exemplo, o fato da inteligência artificial ter respostas rápidas. Anteriormente, as pessoas precisavam esperar até o próximo encontro com o professor para fazer a pergunta, às vezes demorava 2, 3, 4 dias, ou então ir procurar numa enciclopédia. Hoje em dia, não. Ao toque de caixa, a pessoa pode ter uma resposta rápida. Isso aumenta o engajamento, porque reduz a insegurança e reduz a sensação ruim de não poder avançar em função de um ponto que não está claro. A interatividade é muito interessante, porque antigamente eu tinha uma enciclopédia, que nós tínhamos uma enciclopédia que consultávamos, que era uma leitura. Agora eu tenho uma leitura da inteligência artificial e eu tenho a nova possibilidade de fazer uma nova pergunta com base naquela leitura, e essas respostas é como se fossem outras enciclopédias, porque elas já se adaptam à minha formação, que a inteligência artificial vai aprendendo ao longo do tempo. Quais são as minhas dúvidas, quais são as minhas falhas no conhecimento, quais são as minhas aspirações. Ou seja, é um ensino personalizado, uma enciclopédia personalizada, com respostas rápidas, disponível a cada instante. E não faz julgamentos. Muitas pessoas, principalmente em cursos de língua estrangeira, têm dificuldades de falar, porque se sentem inibidas, não gostam de errar, mas ali com o seu computador, com o seu modelo de inteligência artificial, a pessoa pode falar errado, não vai estar sendo julgada, não vai estar se sentindo sob coerção, sob coação de alguém, não vai estar se sentindo ameaçada por um julgamento. Isso também fomenta muito o ensino. Essas novas vantagens da utilização da inteligência artificial têm sido percebidas nos novos estudos, e isso está se disseminando no mundo como um todo. Com isso tudo, aparece um aumento da motivação e uma autonomia maior no aprendizado e no engajamento. Não apenas o engajamento cognitivo, mas também o comportamental, o engajamento emocional, o interesse, o prazer em estudar, a felicidade de estudar, o engajamento de agência no sentido da contribuição construtiva do aluno. O professor manda uma lista para falar sobre descobrimento do Brasil, e ele fala: eu não quero descobrimento, eu quero construção do Brasil. Não quero Pero Vaz de Caminha em 1500, eu quero olhar lá para trás para o Sambaquis, quero olhar para 12 mil anos antes de Cristo, para a Serra das Capivaras, porque existia no território brasileiro, quero olhar para as paliçadas, eu não quero me ater ao ano de 1500. Isso tudo é uma agência, que a gente chama um aumento da contribuição do aluno, da cabeça dele, do que ele pretende, sobre o que o professor muitas vezes colocou em sala de aula. Então ele expande o raciocínio, ele expande a pesquisa, se ele estiver gostando. Ele não fica em descobrimento do Brasil, ninguém estava aqui para ser descoberto. Ele fala em construção do Brasil e ele não começa em 1500, ele vai lá para 12 mil anos antes de Cristo para falar da Serra das Capivaras e das pinturas que lá havia. E depois passando pelas paliçadas, como mencionei, pelos sambaquis. Tudo isso é um exemplo apenas de como um aluno de história pode ir além, muito além do que pede o professor. Isso se dá também nas engenharias, nas matemáticas, seja matemática aplicada ou matemática não aplicada, mais teórica, em economia, em administração. Qualquer aluno que recebe uma lista de exercícios, se ele tiver engajamento, ele faz aquela lista de exercícios ser circundada por conhecimentos adjacentes, importantes e que complementam o que foi pedido em sala de aula.
Então, quando o aluno tem agência, tem iniciativa, tem ampliação do que lhe foi pedido, o aprendizado se torna muito mais prazeroso, o engajamento emocional se segue ao engajamento de agência, o comportamental também, ele já vai sair para falar dos amigos sobre o que ele andou descobrindo, e o cognitivo vem como consequência natural disso tudo. Então é um novo tempo para o aprendizado, é um novo tempo para os alunos e é um novo tempo para o papel do professor, para mencionar como usar a inteligência artificial, definir os problemas relevantes, exigir as referências verificáveis, as citações, dar tarefas ancoradas também em materiais do próprio curso, né? Sobre isso eu não falei, mas cabe mencionar que vieses, bem como conhecimentos próprios a determinados cursos, podem ser bastante resolvidos nos casos dos vieses, mas também melhorados nos casos dos materiais, com a utilização do que a gente chama de RAG, que é o Retrieved Augmented Generation, em que a gente coloca trechos específicos já objeto de curadoria, já objeto de revisão, no contexto da inteligência artificial, e ela nos responde de forma unificada com base ou também naqueles textos ou apenas naqueles textos. Isso faz com que os vieses possam ser bastante reduzidos, porque nós já teremos feito curadoria anterior aos textos. Isso faz com que os problemas fiquem muito mais próximos do que o aluno quer realmente aprender naquele momento, porque ele pode fazer, por exemplo, uma página de caderno, ou uma página de livro, ou um capítulo de livro, ou um PDF, ou um sítio na internet, um site na internet, fazer parte relevante daquele RAG, que é uma espécie de memória ampliada com base na qual a inteligência artificial vai responder às suas perguntas. Então, tudo isso faz parte do novo processo de aprendizado. Volto a dizer, a inteligência artificial veio para ficar, é uma onda que vai até a areia, não adianta abrir os braços para tentar conter a onda, é um cavalo galopando, tem que sentar, tem que galopar, porque senão vai ficar para trás. É uma roda que foi inventada, não vai ser desinventada. A humanidade já sabe como fazer os meios digitais, o silício, aprender rapidamente no processo que o carbono, os seres humanos, aqui figurados como carbono, demoraram muito tempo para aprender. A inteligência artificial vai estar conosco, é preciso saber utilizar. Você não vai perder o emprego para a inteligência artificial, vai perder o emprego para aquele do seu lado que souber usar essa importante ferramenta melhor do que você. Então é preciso entender como usar de forma equitativa, de forma a preservar a equidade. Aí cabe aos governos proverem esse meio de produção para todos igualmente. É preciso observar o parâmetro ético de não utilizar a majoração de poder que decorre do uso da inteligência artificial para fazer mal a determinados grupos, seja voluntário ou involuntariamente. É preciso ter citações, é preciso respeitar a obra de terceiros, é preciso estar atento às alucinações, é preciso ter a curadoria do ser humano, é preciso observar que isso é um fator não substituto, porém complementar do que faz o professor e do que faz o aluno. É preciso iniciar o processo e não se deixar iniciar através da primeira pergunta à inteligência artificial. Não é assim. Primeiro pense no problema, veja uma solução para o problema e então comece a interação, sempre usando a inteligência artificial como uma ferramenta e não sendo uma ferramenta da mesma. Todas essas questões são importantes daqui para frente e nós vamos desenvolver várias outras palestras, várias outras apresentações mais específicas sobre as novas pesquisas que estão sendo desenvolvidas no mundo todo. Volto a dizer, enquanto as primeiras pesquisas eram um pouco negativas sobre o momento posterior em que determinados grupos poderiam peremptoriamente ter que prescindir da inteligência artificial, isso foi suplantado pelas novidades positivas da agência, do engajamento, da melhora comportamental, da melhora cognitiva, com o uso adequado da inteligência artificial. Então, numa próxima preleção,
nós vamos falar sobre esses novos estudos, caso a caso e assunto a assunto. Muito obrigado, até a próxima.